Boa noite a todas, boa noite a todos. É para mim uma honra estar aqui com vocês. Se eu fosse cumprimentar cada pessoa que eu conheço e conheço de muito tempo, a gente ia precisar passar um tempo aqui, porque eu tenho certeza, eu tenho muitos amigos aqui. Hoje é um domingo único para mim, muito especial. Pela manhã eu estava em Curitiba e nós tínhamos o Elton Rangel, a Ana Alzira e a Lídia Clava acompanhando a minha palavra lá na Bacaxeri. Olha a pressão que eu estava, né? 3 gigantes que nós temos em missões mundiais. E agora à noite eu estou aqui com vocês, com muitos amigos, com a minha família, com os meus professores. O pastor Reinaldo está aqui. Então hoje não dá para errar. Hoje o negócio ficou difícil. Hoje é um daqueles domingos que a gente trabalha dobrado, ok? Hoje é um daqueles domingos que tem que entrar na nossa conta como tendo trabalhado um mês inteiro. E muito especial para mim. Eu sei que todo pregador vai chegar e falar assim, é uma honra estar com vocês. É lógico que você tem que ser educado, mas para mim é uma honra, é um privilégio. É o melhor lugar para estar em Belo Horizonte hoje à noite é aqui na Igreja Batista do Barro Preto. Cultuar a Deus, sentir a presença dEle. Esses cânticos, os hinos, uma noite de batismos e a gente poder falar do Evangelho, para mim é um domingo muito especial. Um domingo de muita responsabilidade, porque a gente está vendo pessoas que se batizaram e a gente vai dar a notícia para eles que não dá para descansar. Vocês acabaram de batizar e já vão trazer para vocês a notícia de que a gente tem que andar a 180 por hora, a 240, tem que acelerar, porque é um mundo que precisa conhecer Jesus. Nessa noite, sendo bem objetivo, eu queria chamar vocês a pensarem comigo em um texto bíblico de 2 Coríntios 1, os versos 8 a 11. Como eu disse, hoje é uma noite de responsabilidade, os meus professores estão aqui. Eles me ensinaram que eu não devo pregar só 3 versos, eu tenho que pregar no mínimo o capítulo todo. E eu sei que o pastor Tarcísio é muito bom na palavra, e ele não prega um verso, 3 versos, prega um capítulo inteiro. Mas ele vai me liberar de pregar um capítulo inteiro e ter esses 3 versos, de 8 a 11, para que tenhamos uma reflexão nessa noite. Eu queria te fazer uma pergunta, pode deixar sua Bíblia aberta, ou seu app aí aberto. Pode trazer na tela para mim? Eu tenho uma pergunta para você essa noite. A minha pergunta é: o que você fará de novo em 2024? O que você fará de novo em 2024? A gente está muito perto do Natal e do Ano Novo, né? No Ano Novo a gente faz aquela listinha. Eu tenho muitos anos que eu saí de Belo Horizonte já há uma década, estou trabalhando com missões mundiais, e eu sigo, muita coisa vocês não sabem, uma delas é que eu sou investidor em academia. Eu já investi em umas 3 academias diferentes, eu vou lá, pago e não volto. No final do ano eu fiz uma lista, né? Todo mundo faz essa lista e pensa assim, eu vou perder peso. Olha, eu vou voltar a estudar, vou fazer um novo curso. Esse ano eu vou economizar um pouco mais, eu vou redirecionar minhas finanças. Eu vou visitar amigos que eu não vejo há muito tempo. Eu vou comprar um novo imóvel. Eu vou velejar, eu vou nadar. Fazer tanta coisa que você pode listar ali. Eu vou aprender outro idioma. Essa é uma lista extremamente importante, todas essas coisas são importantes. Só que eu não sou psicólogo para trabalhar essa lista dessa forma, eu não sou gerente de banco para trabalhar, eu sou um pastor. E eu queria te chamar a atenção, porque apesar de ser 15 de março, 16 de março, ainda está bem pertinho, está bem fresco para mim o Ano Novo e o Natal. Pelo menos no meu corpo dá para ver isso, né? O Natal foi bem forte para mim, o Natal de 2002. Eu perdi o controle lá. E a gente sempre está nessa listinha ali. Mas eu queria te chamar hoje, ainda em março, com tempo de recuperar esse ano, a pensar o que você fará de novo em 2024, no sentido espiritual. Você já colocou alguma vez na sua lista de final de ano algo espiritual que você precisa fazer? Você já tinha pensado nisso? Como será esse novo ano? O que eu farei de novo? De novo no sentido de repetir algo bom. Uma dieta espiritual, uma condução dos filhos na palavra, uma busca de estudos bíblicos em casa, uma prática de cultos nos lares, a preocupação com outras pessoas, de levar o Evangelho. Se você fez isso bem, então faça de novo. Mas o que mais você fará? A vida cristã ela é marcada por crescimentos. A vida cristã ela exige crescimento.
Vocês que batizaram hoje, se sentem bebês, mas é muito interessante. Em 2, 3 anos, 5 anos, vocês podem estar aqui pregando. É uma evolução, é um crescimento. Às vezes a gente fica meio como crianças na fé. Eu tenho 2 filhos. O que eu mais guardo são os presentes que eles me deram. São as coisas mais valiosas que eu tenho. Tem uma caixinha lá. Tem uma camisa deles com meu rosto. Todos os pais aqui têm isso, né? Tem aquele CD com as fotos. Tem aquele papel higiênico que colocou lá alguma coisa. Tem aquela mãozinha numa folha. Eu guardo aqueles presentes. Mas chegou um momento hoje, Eduardo, que os meus filhos têm 20 anos. No meu aniversário não dá para me dar presente de CD com foto mais. Nem camiseta com o rosto deles. Eu já estou querendo uma camisa de linho muito bonita, uma caneta legal, uma viagem. Já falei para o mais velho que eu não aceito nada menos que um Land Rover. A gente precisa crescer na nossa fé, senão a gente fica com Deus parecendo bebezinhos, querendo dar esses presentes, que são lindos. E eu acho que Deus guarda todos eles. Mas eu preciso crescer na minha fé. Então o meu convite essa noite, se você não guardar nada, é que você reflita o que você fará de novo em 2024. E como pastor, eu quero te convidar a impulsionar a sua vida espiritual. Eu quero te convidar a abrir essa força do Espírito Santo. O tema dessa campanha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Que poder é esse? Como acessar esse poder? Essa noite eu te convido a fazer novo esse ano, acessar esse poder do Espírito Santo. Eu quero te dar a chave aqui em 2 Coríntios 1:8. Acompanhe comigo. A vida segue, né, gente? Já preguei nesse púlpito sem óculos, enxergava bem, mas não dá mais. Eu deixei ele na mochila, fui ali quietinho, peguei de volta, porque não funciona. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Isso é Paulo falando, isso é Paulo escrevendo. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, amém? Na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Esses 3 versos, ele traz muitas lições. Eu queria pegar 3 lições essa noite. Eu quero te convidar a orar a Deus agora comigo. Feche seus olhos, fale com Deus. Tempo é algo precioso, eu não quero tomar o seu tempo. E a gente tem tanta coisa especial acontecendo na sua vida, com certeza, tantos desafios. Se permita que Deus traga algo novo na sua vida essa noite. Bom Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos permite viver. Obrigado porque chegamos até esse momento do culto. Obrigado porque todo culto é a Tua palavra e o Senhor tem falado a nós. Agora eu peço que o Senhor nos permita entender claramente aquilo que o Senhor tem de novo para nós, Pai. Como crescermos na fé no Teu Filho Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Olha, eu queria trazer 3 lições para vocês. A primeira delas, pode colocar para mim aí. A oração une pessoas. Paulo é poliglota. Paulo tem uma profissão que dispensa um trabalho de ofertas de igreja, porque o trabalho dele o permitiria ser sustentado. Paulo tem uma cidadania que impede de ser tocado, ele é um romano. Paulo foi trabalhado e crescido para ser um líder, ele tem uma rede de contatos imensa. Paulo é um estrategista hábil, mas ele começa a nos dizer, olha, sentimos o cheiro da morte. Achávamos que iríamos morrer. Pensávamos que estava tudo posto a perder. E tudo isso passamos para que crescêssemos mais em Deus. E ele continua dizendo, aquele que ressuscita mortos é conosco. E ele continua falando daquilo que Deus vinha fazendo. E o texto vai ficando bom, porque começa difícil, né? Começa falando que ele apanha, começa falando da dificuldade. Em determinado momento nos fala, olha, ele é conosco. E a gente poderia parar aqui e ter um sermão de, olha, eu quero esse Deus.
Deus fantástico, Ele me tira no meio das dificuldades, no meio das lutas. Mas eu acho fantástico como Paulo nos inclui. Ele fala assim: enquanto vocês orarem por nós. Enquanto vocês orarem por nós. O poder do Senhor, o poder do Espírito está na oração. Quando nós nos unimos em oração, nós nos unimos a pessoas. Paulo, apesar de toda a grandeza dele, de todo o conhecimento que ele tem, e talvez ele fosse um ensimesmado antes de conhecer Jesus, mas agora conhecendo Jesus, ele entende o valor do outro. E ele começa a dizer o que está acontecendo para que aqueles se unam a ele em oração. Essa noite eu trago para vocês, lá de Angola, Escola Pamose. Pode colocar para mim? A Escola Pamose é uma escola fantástica que os irmãos têm. Ela é 100% sustentada pelos irmãos. A Escola Pamose, ou Pamose, que significa vamos juntos, ela está em Uambo. A Escola Pamose começou com crianças cegas, numa pequena sala. E aí chegaram as crianças surdas. E depois chegaram as crianças com síndrome de Down. E a escola foi crescendo. E aconteceu que os pais começaram a ver que as crianças daquela escola estavam sendo muito bem-sucedidas. E eles começaram a pedir vagas para as crianças chamadas típicas, as que não são consideradas como uma deficiência. E essa escola está explodindo em Angola. Eu tenho um filho com síndrome de Down. É muito interessante, porque a minha esposa é uma pedagoga formada aqui na Universidade Federal. Eu fiz teologia, fiz outras faculdades, tenho recursos, tenho conhecimento. E eu fui vendo o Tomás crescer e a gente começava a perceber que todo mundo gostava muito do Tomás. Tomás era o mascote de tudo, era a alegria de todo lugar que chegava. E o Tomás é muito esperto. Ele conhece do pipoqueiro ao diretor da escola. Às vezes a gente está no Rio de Janeiro, no shopping, alguém grita assim: ô Tomás! Ele levanta a mão, oi, tal, cumprimenta. Andar com o Tomás é uma graça na Tijuca. Porém, a gente não consegue ver o Tomás crescendo na escola. A escola não está preparada. E olha que coisa interessante, eu fui conhecer lá em Angola o que eu chamo de inclusão invertida. Por quê? Começa com um cego, vem uma criança surda, chegam crianças com síndrome de Down, autismo, e vem as crianças chamadas típicas. E se vocês enviarem o pastor Tarcísio vai ver lá as crianças conversando em sinais. Elas não são surdas, mas elas estão acompanhando as aulas em sinais. Ele vai ver professores surdos, ele vai ver professores cegos como esse daqui. Ele vai ver essa garota, que na pandemia a nossa missionária mandou uma mensagem falando o seguinte: encontrei uma família com 5 crianças, 4 são cegas. As 4 nunca foram a uma escola, era pandemia. Todo bom administrador aqui me diria o seguinte: não começa nada de novo, para tudo. Não inicia nada novo. A questão é que uma igreja, uma agência do reino, ela quando está diante de um problema, ela abre os braços e abraça aquela luta. Demos glórias a Deus e fiquei esperando. O que a missionária vai falar? Ela vai pedir algo, aí ela me pede: precisamos ampliar as salas, precisamos de mais carteiras, precisamos de mais merenda. E hoje eu posso mostrar para vocês. Uma criança está sendo alfabetizada. Tem todos os recursos. Pode passar a próxima foto? Esse é o Antônio. O Antônio faz parte de um time de garotos e garotas com síndrome de Down. Eu já conheço o Antônio há uns 10, 11 anos. E eu venho acompanhando as fotos dele. Ano passado, no final do ano, eu fui a Angola porque nós vamos construir uma linda escola. Linda. É uma escola que os filhos de vocês poderiam estudar. É uma escola para os filhos do pastor Tarcísio estudar. Lá em Angola, lá em Uambo, um lugar extremamente empobrecido, colorida, equipada, com as cadeiras na altura certa para uma criança, com a janela na altura certa de uma criança, com todo o cuidado, com todos os trilhos, com todos os caminhos para uma criança cega, com toda a inserção. Nós compramos uma grande área e agora a gente começa a construir para dar o melhor. E ano passado eu fui visitar. E aí eu cheguei para visitar e falei: cadê o Antônio? E me fizeram uma surpresa. Porque eu não achei o Antônio na sala. Cadê o Antônio? Pode passar a próxima foto. O Antônio não estava na sala de aula como aluno. O Antônio estava na sala de aula como professor. Glória a Deus. Essa é uma foto do Antônio assinando o ponto de trabalho. O Antônio chega criança numa escola. Uma escola dos irmãos, só que lá em Angola. Qual vocês têm um colégio batista aqui? Que dá alegria? Tem um outro lá em Angola. E o Antônio vem criança.
vai crescendo. E não é carta branca, não é mais ou menos, não é café com leite, não. O Antônio tem tarefas. O Antônio tem uma turma, tem um plano de aula. Ele tem horário para chegar e horário para sair. E tem salário no final do mês. Salário que é das suas ofertas. Salários que têm mantido esses professores cegos, surdos, o professor com síndrome de Down e outros professores. A glória de Deus. Quando nós ouvimos o outro, quando nós oramos com o outro, nós nos unimos. A oração une pessoas. Você quer um desafio? Chega para o pastor Tarcísio e fala assim: pastor Tarcísio, me dá 50 nomes aqui da igreja. Eu quero orar por eles. Depois chega e fala: pastor, dos 50, me dá 10 que você poderia fazer uma ponte. Eu quero começar a conviver. A oração vai te unir a outras pessoas. Quer um desafio? Comece a orar por algum colega seu de trabalho amanhã, para ele ser batizado. Vou te dar uma dica: escolhe o mais difícil. Escolhe aquela pessoa que você acredita que nunca vai entregar o coração a Jesus. Aquele seu colega professor, aquele seu colega executivo, aquele seu colega da padaria, lá da obra, da barbearia, não sei onde você trabalha. Comece a orar com ele. Comece a orar por ele. Comece a se envolver com ele. Mas não é essa oração abençoa toda a nossa igreja do Barro Preto. Essa oração é linda. Mas essa oração como os presentes de criança que meus filhos me davam. A oração certa é nominal. Eu conheço vários de vocês, eu posso ficar citando nomes aqui. Reinaldo, o que está passando? O que está acontecendo? É um a um. A escola lá em Uamba, ela começa porque a Rosângela, nossa missionária, ela começou a conversar com as pessoas. Ela começou a orar por aquelas pessoas e entendeu qual era o principal problema delas. O problema delas era que os filhos, surdos e cegos, não tinham uma escola. Em Angola, ou na África de forma geral, nascer cego, ou nascer surdo, ou com uma deficiência, é sinal que você tem uma maldição. E vai ser comum você viver escondido, esconder aquela criança. Ela se torna um adulto isolado, ela se torna um adulto esquecido, ela se torna um adulto que não existe. Mas a Rosângela se une a pessoas, porque a oração nos une. A oração traz o seu drama para a minha vida. A oração é a resposta para a luta dos outros. Paulo nos ensina isso. Eu estou passando por dificuldades, grandes lutas. Cheguei a pensar em morrer. Ele fala isso para unir aquela igreja ao que está passando. Pode passar. A oração une propósitos. Vocês estão em campanha. Quero trazer a vocês motivos para nós nos unirmos em oração. A oração une pessoas em propósitos. Pode passar. 4,6 bilhões de pessoas não ouviram falar de Jesus. 4,6 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus. 4,6 bilhões de pessoas, por mais incrível que pareça, não sentaram, não abriram a Bíblia, ninguém os ensinou, ninguém os trouxe a palavra. Pode passar. Existem 4 grandes grupos de pessoas não alcançadas no mundo desses 4,6 bilhões. Os budistas, os hindus, os islâmicos e os sem religião. A oração pode unir a Igreja Batista do Barro Preto em um grande propósito de fazer diferença. Essa igreja tem vários executivos, executivas. Talvez poderiam ir para algum país e a Junta de Missões Mundiais vai viabilizar a sua presença ali. Essa igreja poderia ir além dessa oferta que vocês vão fazer. E o pastor Tarcísio talvez considerar abrir uma igreja em Las Condes, no Chile. Iniciar um trabalho do Barro Preto. Final de semana ou outro, um grupo pega um voo, vai a Santiago do Chile, trabalha. Talvez o pastor Tarcísio com vocês poderiam considerar abrir um trabalho na Europa. Talvez os líderes de jovens poderiam começar a ensinar vocês, jovens, a quererem serem missionários, mas não como o pastor Reinaldo, eu, o Tarcísio, ou nosso querido pastor Jonaí. Missionários profissionais, missionários que são tocados desde jovens para ocuparem posições estratégicas, para irem a Dubai e trabalhar para a Friboi, para irem à China e trabalhar no Banco Mundial, para irem aos lugares onde o evangelho tem sido proibido de pregar.
Nós nos unimos no propósito quando nós entendemos números como esses. 4,6 bilhões de pessoas não ouviram o Evangelho. 4,6 bilhões de pessoas, por mais estranho que pareça para você, não conhecem a Jesus como Salvador. Existem 4 grandes grupos. Outro dado importante nessa noite para nós nos unirmos em um propósito, pode passar. 1,5 bilhão de pessoas não têm uma porção da Bíblia traduzida para ela. Quando eu caso alguém, eu gosto de dar a Bíblia do casamento, como um presente. Eu compro uma Bíblia e celebro o casamento e eu falo assim, olha, você deve levar essa Bíblia e ela pertence aos 2. Talvez vocês casem seus filhos com essa Bíblia. Hoje eu já não gosto muito de fazer isso porque 1,5 bilhões de pessoas não têm essa palavra. A palavra de Deus não é para ficar numa estante. Alguns de nós aqui têm grandes coleções de Bíblia, mas 1,5 bilhão de pessoas não podem ler João 1 na sua língua. Eles não podem ler que a todos quanto creram, a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Esse verso é mais do que suficiente. O capítulo 1 de João vai nos permitir seguir ensinando por anos e anos e anos. O pastor Tarcísio pode convidar esse grupo de pastores que tem aqui e nós vamos pregar um ano inteiro o capítulo 1 de João. Já pensou que alguém hoje não pôde saber que ele é filho do Deus vivo? Basta crer em Jesus. Vietnã, por exemplo, tem 51 povos que não se conta uma pessoa evangélica, cristã. Não se conta uma pessoa que entregou o coração a Jesus. São milhões de pessoas. No Vietnã nós temos trabalhado para ensinar a Bíblia e não tem a língua formal. Então nós ensinamos por oralidade, através de desenhos, contando histórias. E a gente vai fazer o teste, se aquela pessoa entendeu, como o pastor fez aqui, leu o nosso pacto, e aí a pessoa tem que desenhar aquilo que ela entendeu. Uma das lições que mais me chama a atenção é a lição que ela desenha, ela tendo recebido a palavra e ela ganhando outras pessoas para Jesus. Essa é uma das minhas fotos preferidas no Vietnã. Pode passar. Eu quero convidar vocês a nos unirmos num propósito de orar e marchar sobre a terra, porque 80% desses 4,6 bilhões de pessoas, eles estão em lugares onde é proibido pregar o Evangelho. Nesse exato momento, nós temos alguns dos nossos pastores na Filipinas. Eles estão expulsos da China. Nós temos alguns dos nossos colegas que frequentemente eles estão sendo chamados à polícia. Passam uma semana, passam 15 dias e são expulsos da China. Eu estou falando de colegas chineses. Nós temos colegas, nesse exato momento, em regiões como a Índia, no Uttar Pradesh, onde nascer numa família cristã é nascer para não casar, é nascer para não ter um trabalho, é nascer para correr o risco de morrer. Eu sei que nós temos muitos propósitos na vida, mas eu acho que vocês não esperam de mim outra coisa a não ser alertar para isso. Eu queria te convidar a um propósito de nós mudarmos esse número. 2033, vão completar 2000 anos da grande comissão. Em 2033, completaremos 2000 anos que Jesus disse as doces palavras: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O que nós iremos oferecer a Jesus? Qual a nossa resposta em 2033? Os números serão esses? Eu quero encerrar com você com a terceira lição. Pode passar. A oração nos une a Deus. Olha que interessante o texto de Paulo. Ele começa falando das lutas, e apesar de todo o poder, todo o conhecimento que ele tem, ele traz uma condicionante: enquanto vocês orarem por nós. E Paulo fala o seguinte: vocês vão orar por nós e nós vamos ser abençoados. E aí ele cria um caos para a gente, pelo seguinte: eu serei abençoado, mas quem vai agradecer são os outros, pelas muitas bênçãos que nós receberemos. Paulo, diante das lutas e diante das dificuldades, tem a certeza que a bênção da proteção de Deus, o cuidado de Deus, trará outros filhos à presença de Deus. E aí Paulo já dá uma dimensão profética, porque na glória, esses irão te agradecer porque vocês oraram.
A oração nos une a Deus. Nos une à mente de Deus. É muito interessante porque os meus irmãos estão aqui um pouco à minha frente e nós somos capazes de conversar sem falar. Só de olhar um para o outro. E a gente fica maquinando, pensando. A gente está olhando aqui, mais ou menos sabendo. Se eu estou com a minha esposa e os meus filhos, é a mesma coisa. Se a gente tem um líder forte, convive com ele, a gente aprende com ele e ele transfere o conhecimento que tem. A oração nos une à mente de Deus. A mente de Deus está com os que mais sofrem. A mente de Deus está com uma terra que não conhece a Jesus como Salvador. A campanha de missões tem o poder de nos unir a Deus e o que Deus quer fazer. Eu trago só uma foto para a gente fechar essa noite. Essa é uma foto de uma jovem italiana. Não vou falar o nome dela. Ela está lá na Índia. Ela está na grande Mumbai. Ela está numa grande favela em Mumbai. Favela em Mumbai é uma cidade inteira no Brasil. São milhões de pessoas. Ela e a outra colega missionária decidiram morar lá dentro. Apesar de poder morar do lado de fora e entrar, elas escolheram morar ali dentro. Sabe por que eu trago essa foto? Essa é uma jovem italiana muito bem formada, com muitas oportunidades na Itália e na Europa. Há 6 anos nós começamos uma igreja em Roma. Não tinha ninguém. E o missionário começou a trabalhar. E nesses 6 anos ele foi ganhando pessoas. E isso é a igreja. A igreja é alguém que se converte, conhece a Deus e ele quer levar o evangelho a outras pessoas. Eu achei muito interessante que ela pediu para ser uma das nossas missionárias. E podendo escolher algum lugar da Europa, escolheu ir para a Índia. A mente de Deus está no que você quer fazer com a sua vida. A mente de Deus está com os que mais sofrem. A mente de Deus está em abrir mão em favor do outro. Quero te convidar a ficar em pé. Quero orar com você. O texto de Paulo, ele nos ajuda bastante a entender o que é a vida de um missionário. A vida de um missionário é enfrentar dificuldades, lutas, mas é ter a convicção de que há uma igreja orando por ele, enquanto vocês orarem. O meu apelo essa noite é te pedir seu joelho, a nos unir, a ouvir histórias como essa. Eu tinha muitas histórias, mas eu acho que não é o dia e nem a hora para a gente fazer isso. Comece a ouvir as histórias dos outros. Comece a orar por eles. Comece a ter um propósito. A vida de um missionário é ter um propósito. A vida de um missionário é ter a sua mente unida de Deus. Eu só tenho algo difícil para te dizer. Missionário não são os meus 1963 colegas que estão fora do Brasil, não. Missionários somos todos nós que conhecemos a Jesus como Salvador. A mensagem não é sobre os missionários que estão lá fora. A mensagem é sobre os missionários que estão hoje aqui dentro. Há um câmbio, há uma mudança que você precisa fazer. Mudanças são difíceis. Quero te convidar a cruzar seus braços. Cruze seus braços. Segura por 5 segundos. Dá uma apertadinha aí, James. Aperta, segura. 5 segundos. Agora eu quero te convidar a soltar e cruzar do outro lado do braço. Eu vou contar 7 segundos. Dá uma apertada. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Pode soltar. A primeira cruzada de braço não doeu, né? A segunda você sentiu um pouquinho, uma dorzinha, não foi? Porque incomoda. Sair do seu conforto, sair daquilo que você faz sempre, está fazendo. Eu volto à pergunta inicial. O que você fará de novo em 2024? Vai viver a vida tranquila ou quer ousar um pouco? Sentir um certo incômodo? Eu encerro com uma boa história. 2 amigos conversando, um olha para o outro. Se você tivesse 2 aviões, você me dava um? Claro que eu dava. Você é meu super amigo. Se você tivesse 2 casas, você me dava uma? Claro, você é um excelente amigo. Se você tivesse 2 carros, você me dava um? Claro que eu te daria um. Se você tivesse 2 galinhas, você me dava uma? Silêncio. Se você tivesse 2 galinhas, você me dava uma?
O silêncio continua. Aí ele insiste, você me dava ou não dava? Não, não te dava, porque eu tenho 2 galinhas. Eu não tenho nenhum avião, tem nenhuma casa, só tem um carro e deu tudo. A galinha ele tinha 2. Às vezes a gente está assim com Deus. A gente está querendo dar a faculdade que a gente ainda vai formar. Senhor, eu vou dedicar o meu diploma do Enem que eu comecei agora, daqui a 5 anos. Eu vou dar a minha faculdade de medicina para o Senhor. Senhor, eu vou dar a minha fortuna para o Senhor quando eu tiver. Senhor, eu vou dedicar os meus filhos. Você tem que dedicar seus filhos, com certeza. Senhor, eu vou dar o lucro da empresa. Vou fazer um voto aqui que se eu tiver tal coisa, eu vou dar o lucro da empresa. Eu acho que é mais ou menos a minha historinha dos 2 amigos. Tem muita gente querendo dar o que não tem. Senhor, eu vou te dar o que eu não tenho. Acontece que Deus está querendo que você dê a Ele hoje o que você tem. Consagre seus filhos, mas consagre a sua vida. Não espera ter o lucro da empresa, não. Dá o que você tem hoje. Não espera formar, dar a sua vida hoje na faculdade. Esses números que eu mostrei aqui, em 2033, eles precisam estar mudados. Escolas como a PAMOSSE, lá em Angola, nós podemos fazer várias no mundo, se nós nos unirmos. Muitos aqui podem fazer como aquela italiana. Se derem hoje a Jesus. Feche seus olhos. Você especialmente que nos visita, você viu muita coisa aqui. Eu quero te perguntar se não é a hora de você dar seu coração a Jesus. Você tem marchado sobre a terra, você tem lutado com as suas forças, você talvez está como Paulo, enfrentando lutas, mas você pode ser como Paulo hoje, descansar em Deus, saber que Ele ressuscita os mortos, que Ele cuida. Quero te convidar a entregar seu coração a Jesus, você que nos visita. Eu não poderia terminar esse culto sem te dar essa oportunidade, sem falar com você de ir em direção a Jesus. Eu sei que dói, você cruzou os braços, mais confortável não se comprometer. Mas eu te garanto que você vai experimentar o que é ser filho de Deus. Vai poder experimentar tudo isso que você viu aqui, todos esses cânticos. Deixa eu orar com você. Bom Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Viemos aqui adorar o Senhor, prestar um culto ao Senhor. Muito obrigado por tantas vidas que se batizaram hoje, Pai. Ó Deus, que possa ter um efeito multiplicador, que cada um que desceu as águas hoje possam impulsionar as suas famílias, levar as suas casas a servirem o Senhor como a Tua palavra diz. E agora, na autoridade do Teu poder, eu quero pedir que o Senhor trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossas vidas, Pai. Nos permita a ter a mente do Senhor, Pai. Abençoa a Tua igreja para que o mundo conheça o Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja Batista do Barro Preto para que ela faça diferença em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Levanta aqui nessa campanha não apenas recursos financeiros, Pai, mas mais do que isso. Levanta joelhos para a Tua obra e levanta novos obreiros, Pai, para irem ao campo e realizarem a Tua missão. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.